Saudações, hoje é a noite de 27 de fevereiro de 2024 e na minha live anterior, onde eu comentei a manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, teve um fato que eu queria comentar, uma curiosidade a ser apontada, mas que eu acabei esquecendo, então eu vou aproveitar para apontá-la aqui, que é o fato de que foi usada como trilha sonora a seguinte música, Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Não sei se você reconhece a sutil melodia. No jogo da galera, vem jogar Brasil, que é o jogo da galera, vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. É impressionante, meu amigo. Bom, se você não sabe do que se trata, azar, quer dizer, sorte sua, Mas digamos que é uma coisa assim que não deveria estar associado a qualquer coisa no sentido de defesa da família brasileira. Depois você procura aí no YouTube mesmo, funk do Dazino, tem algumas coisas ótimas, especialmente os shorts, tem muita coisa no TikTok também. Mas vamos, e essa música ela foi tocada várias vezes durante o evento, viu? Na maior parte do tempo, quando não tinha um discurso, ou não tinham avisos, ficou essa música rodando lá no fundo, O que eles pretendem, que tipo de mensagens queriam passar aí, meu amigo, eu não estou sabendo não. Mas vamos lá, o objetivo deste vídeo aqui, na verdade, é comentar uma coisa bem mais séria, Em relação ao fato de que muitas pessoas podem estar chocadas, e justamente, pelo fato de que agora eles estão fazendo um ato, ou fizeram um ato em defesa do Estado Democrático de Direito, É que é uma ironia suprema, mas isso não é exatamente uma novidade. Esse tipo de pensamento disruptivo que faz uma coisa e diz o absoluto contrário do que está fazendo é coisa velha. Você foi muito comum, mais enfatizado em alguns movimentos ou outros, e muito curiosamente as pessoas que mais fazem isso são aquelas que mais acusam os outros de fazer. E essa coisa é tão velha quanto a própria humanidade. É quando você pega um imbecil falando que Lenin escreveu um decálogo dizendo acuse do que você faz, chame do que você é, esse farsante nada mais está fazendo do que apontar a própria essência da mentira, que sempre foi essa, é você se passar como o contrário do que você é. Ao mentir, você faz isso. Isso sempre foi assim. Lenin nunca escreveu nada nesse sentido. É mais uma das infinitas mentiras, as edificações infindáveis de fraude em cima de fraude que tem na cabeça desse pessoal. Mas vamos lá. A questão aqui é que não é tão estranho, na realidade, que pessoas que efetivamente pretendiam dar um golpe de Estado, pessoas que efetivamente defendem até hoje, com unhas e dentes, o período ditatorial na nossa ditadura militar, pessoas que não teriam nenhuma dificuldade em implantar um Estado autoritário de exceção violentíssimo. Essas pessoas têm a cara de pau de dizer que estão defendendo a democracia. Isso não é de hoje, é de sempre, isso sempre foi assim. Então, para chegar para esmiuçar mais um pouco esse assunto, eu vou até sugerir um dos meus textos mais antigos, É um texto de 2009, ele é intitulado Revolução na Ditadura, Golpe na Democracia. E também ele puxa um pouquinho de um texto um pouco anterior, mas eu não vou lê-lo aqui não, porque ele ainda está muito preso naquela dicotomia esquerda-direita, Eu pensava de uma forma mais direta, assim, eu até falo em extrema-direita, apesar que nesse texto já tem um viés assim, um pouco diferenciado. Você vai notar lá que eu uso essa terminologia comunica com todo esse campo ideológico e popular, mas eu já faço uma crítica a essa própria ideia. Aliás, se você for nos meus textos mais antigos, eu posso dizer que o meu primeiro texto que falou em política nacional é de 2005, chama-se O Silêncio dos Inocentes. E tem um outro um pouco mais antigo, mas que eu falei da eleição norte-americana também, que é de 2004. Mas assim, é muito claro que o meu pensamento se modificou de lá para cá. Mas algumas coisas básicas já estavam dadas e a essência desse texto, Revolução da Ditadura, Golpe na Democracia, não está alterado, eu não altero nada dele. Eu só não quero lê-lo aqui porque, bem ou mal, eu fico falando esquerda, direita, não sei o que lá, e eu tenho que parar eu não quero mais reforçar esse tipo de problema, Mas é claro que a gente pode pensar nesse sentido se a gente entender que, primeiro, que está entendendo democracia exclusivamente como o nosso
Estado democrático de direito nesse teor liberal. Né? O que é? Esse sistema tripartite de 3 poderes, né? Onde nós aceitamos um tipo de modelo eleitoral que permite que o poder econômico influencie significativamente nas eleições, com essa limitação de reeleição para vários cargos e toda uma série de esquemas de lobbies em congressos que se mobilizam de determinadas formas, que passam grande parte do seu tempo, ao invés de legislar, trabalhando em CPI, trabalhando em comissões e essas coisas todas. Então, esse modelo está longe de ser uma coisa realmente boa, mas é o modelo que nós temos e, com certeza, ele é preferível à maioria dos casos, à maioria das rupturas que ele enfrenta ocasionalmente, né? Apesar de que eu quero repetir, que eu sempre deixo claro, eu não tenho nenhum apego a essa superficialidade de dizer que a ditadura é ruim, a democracia, de jeito nenhum. Eu apoiaria sem pensar uma ditadura se fosse para fazer uma coisa que eu acho que tem que ser feita mesmo, urgente. E, na verdade, eu digo isso de qualquer pessoa. Nos meus textos mais antigos também eu falo muito isso. Eu falo que, na realidade, no fundo, todo mundo vai preferir apoiar um governo autoritário, um governo ditatorial, se for para executar exatamente o que ele acha que tem que ser feito, do que se for para apoiar uma democracia totalmente degenerada. Mas, por outro lado, todo mundo vai preferir infinitamente uma má democracia do que estar submetido a um governo autoritário que seja contrário aos seus próprios interesses. Então, essa é a nossa dinâmica. Nós estaremos sendo apenas sinceros se nós deixarmos isso claro, não é? Mas a questão vai um pouco mais além, né? Porque nós estamos falando de pessoas que querem basicamente dar um golpe de Estado num processo democrático para implantar um sistema não democrático, mas eles chamam esse processo democrático de não democrático. Eles dizem que está havendo uma ditadura do PT, que Lula é um ditador, né? Então, é nesse esquema, assim, mas a ditadura de 64, assim, não, aquilo não foi ditadura não, né? Aquilo lá foi revolução, não foi golpe de Estado. Então você vê essas palavras. O que nós temos aí? Além do problema da dicotomia esquerda-direita, nós temos a dicotomia ditadura e democracia, que eu já abordei também num vídeo. E, ainda por cima, nós temos a dicotomia golpe de Estado e revolução, né? E todas elas operam de uma forma quase que totalmente subjetiva e perderam sua capacidade substantiva e se tornaram basicamente adjetivos, né? É uma coisa que é boa e outra coisa que é ruim. Então, na cabeça dessa turma que nós estamos comentando hoje, né, a esquerda é o mal, a direita é o bem, né? E dessa mesma forma, a democracia é o bem, a ditadura é o mal. Então, se é assim, a democracia tem que ser de direita, se é a esquerda, é ditadura. E para você implantar uma democracia, na verdade, você não está dando um golpe de Estado, você faz uma revolução. Então tem toda essa bagunça toda. Então vamos tentar hierarquizar, ou melhor, organizar esse campo semântico aqui. E antes de tudo, vamos apelar para as definições básicas e depois para a realidade concreta dos fatos. A definição básica quer dizer, sim, que democracia, nesse sentido, desse nosso modelo democrático que nós temos aí, onde há umas certas garantias institucionais, há umas certas liberdades, né? Você pode questionar se o que nós estamos passando atualmente é uma representação saudável dessa democracia. Eu mesmo tenho minhas dúvidas, eu acho que isso aqui já foi para o saco há muito tempo, mas não é de agora. E eu sempre aponto que, na realidade, nós vivemos uma plutocracia. E essa plutocracia, esse governo oculto, desse poder econômico que está por trás, vai utilizar um modelo mais liberal, mais democrático, ou mais assim, com mais liberdades civis, ou vai usar um governo mais repressivo, mais autoritário, mais ditatorial, de acordo com a sua conveniência. Então, não estou fazendo julgamento de valor ao dizer que é uma coisa... chamar uma coisa de democracia ou uma coisa de ditadura. No caso, ditadura basicamente é uma ruptura desse modelo tradicional, em geral, quando o executivo assume o controle do Congresso, né? Pode ser do judiciário também, né? Então, se há uma ruptura nesse sentido, tudo bem, você pode chamar de ditadura. Se a concepção for essa, ok. Se na Venezuela, efetivamente, o executivo está, de fato, controlando o legislativo, então sim, você pode chamar de ditadura. O problema é que eu não faço julgamento de valor sobre isso. Isso pode ser necessário, dependendo do caso. Mas a grande questão é que, veja só, vamos voltar lá para a nossa ditadura de 64, né? E o que você ouve falar quando esse pessoal eles vão dar a sua própria versão dos fatos? Eles dizem que não houve um golpe de Estado, que foi
respeitou as instituições, que foi uma coisa seguindo a Constituição que depois eles mudaram, né? Mas isso aí também não perca de seu tempo também, porque, inclusive está até interessante, muitos analistas estão dizendo isso aí. É absolutamente irrelevante o sujeito dizer que seguiu uma linha institucional, porque absolutamente todo mundo vai dizer isso. Ele pode pegar e jogar totalmente a constitucionalidade fora, mas ele vai dizer, ele vai pescar algum elemento da Constituição, fazer uma interpretação mirabolante para dizer que, para legitimar o esquema dele. Então, é mais uma pseudo-discussão, não adianta perder tempo com essa baboseira. E o que o pessoal vai dizer é que em 1964 não houve um golpe de Estado, houve uma revolução. Bom, e aí é que está o detalhe, né? É claro que o sujeito pode definir do jeito que ele quiser, se ele quiser operar de uma determinada forma. Mas é aí que a gente tem que apelar um pouco a algum grau de realidade dos fatos e algum grau de sentido que tem um mínimo de coerência também, né? Então vamos pegar a palavra revolução. Revolucionar, volver é mudar, é girar, mas é no sentido óbvio de promover uma mudança drástica, radical na situação. Então, o que você acha que nesse sentido é mais revolucionário? Você fazer uma troca de governo, onde você muda um modelo administrativo atual para um outro e não altera em absolutamente nada o modelo econômico, a estrutura social? Ou você acha que é mais revolucionário você derrubar uma instituição de milhares de anos, mudar completamente a ordem social, acabar com aquele poder econômico que gerenciou aquilo ali por séculos, derrubar tudo e implantar um sistema completamente novo? O que é mais revolucionário? Então, isso é uma questão de mínimo de coerência com a realidade. Nós não tivemos uma revolução nenhuma em 1964, porque a estrutura básica do Brasil continua sendo a mesma desde sempre, desde o período colonial. É a mesma panelinha no controle do sistema econômico. É a mesma divisão de classe, é a mesma, não mudou porcaria nenhuma, mudou a institucionalidade lá em cima. É por isso que se chama de golpe de Estado. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso é a definição do termo. Um golpe de Estado, literalmente, é quando você tem uma ruptura na cúpula, uma mudança de ordem de coisas que altera, sim, para usar a terminologia marxista, que nesse sentido é muito boa, altera a conjuntura, mas não altera a estrutura social. E uma revolução altera a estrutura. O que aconteceu em Cuba foi uma alteração de estrutura. O que aconteceu na Rússia, né, que virou União Soviética, o que aconteceu, geralmente guerras, o que aconteceu nos Estados Unidos, quando teve a Revolução Americana, que deixou de ser aquelas colônias dispersas para formar um país. O que aconteceu na França, quando arrebentou com o antigo regime, decapitou a burguesia, decapitou clero, mudanças radicais. Isso é revolução. Não é porque um é bom e o outro é mau, é porque um altera dramaticamente a ordem social e o outro só altera superficialmente para manter gerenciado da mesma forma. Então, o sujeito que vem dizer que em 1964 nós tivemos revolução é um imbecil. Simples assim. É um sujeito que está simplesmente preocupado em rotular uma coisa, como essa aqui é a boa, essa aqui é a ruim, sem dar nenhum sentido, nenhuma compreensão, nenhum aprofundamento, nenhuma mínima de coerência na definição das estruturas. E daí a mesma coisa, o sujeito que acha que está dentro de um sistema que o próprio defende, vai dizer que aquilo ali, por mais autoritário que seja, por mais que tenha rompido a estrutura clássica dos três poderes, vai dizer que não é ditadura não. Isso aqui que é a verdadeira democracia. E veja só, tem um fundamento aí, porque eu estou me comprometendo aqui para essa explicação com a definição do Estado Democrático de Direito, essa nossa democracia aqui. Mas você pode utilizar uma definição mais radical. Você pode dizer coisas de que sim, o Supremo é o povo. Você pode chegar e derrubar esse sistema tudo, acabar com tudo. Mas se você realmente tiver o apoio popular e a maioria esmagadora da população for nesse sentido, isso na verdade é uma democracia muito mais fundamental. É claro que nem é de longe isso que Bolsonaro está propondo. Eles não têm a maioria da população. Sempre assim. Mas é o que eles têm na cabeça. Então, no sentido de democracia radical, e existe esse conceito tecnicamente falando também, né? Poderia até estar certo, mas aí está a questão, você tem que definir claramente o campo semântico, você entender o que você está querendo dizer. Na nossa institucionalidade, na nossa normalidade aqui, desde que a gente considere, por exemplo, que depois da queda do Império, né, que veio a República, e pelo menos depois que saíram aqueles governantes generais, aí, se você for considerar, por exemplo, um período pré-Vargas, depois um período pós-Vargas, depois um período posterior à ditadura militar, se você considerar esses períodos como democracia, e reconhecer os outros como ditaduras, então dentro dessa estrutura e história desse campo semântico, não faz o menor sentido isso que esse pessoal está dizendo. Dizer que nós estamos vivendo uma ditadura e que eles querem restaurar a verdadeira democracia em qualquer sentido minimamente relevante.
porque isso vai contra não apenas uma consistência interna dos termos para que as coisas façam o mínimo de sentido e a sua comunicação direta com a realidade concreta. Né? Chamemos atenção para o fato de que até um determinado momento, como eu insisto em dizer, porque isso foi muito marcante, todo mundo viu isso, e às vezes parece que as pessoas esquecem, né? Mas que houve até um determinado momento que o discurso golpista do bolsonarismo era absolutamente claro, era de dizer que ia fechar o Congresso, era para fechar o judiciário, é para implantar o AI-5, é o ato institucional, são coisas, como se diz, às vezes até utilizavam aquela terminologia, né, da intervenção federal, né, da intervenção constitucional, essas coisas que são mecanismos que podem servir para manter uma determinada regularidade, uma determinada ordem, mas eles necessariamente são rupturas institucionais. Quando você vê situações como essa aí que você tem aqui em El Salvador, há um estado de exceção, é por isso que se chama estado de exceção, estado de sítio. Você não faz um golpe de estado sem isso. A primeira coisa que você faz quando você implementa um golpe de estado é que você mete toque de recolher, você coloca restrições nas liberdades civis, para você poder promover investigações, para você promover um determinado tipo de ação que conviria aos seus objetivos de supostamente erradicar uma ameaça ou ordenar alguma coisa nesse sentido. Então não há como você fazer isso sem interferir nessa ordem institucional. E apesar disso, o sujeito vem dizer que eles estão defendendo liberdades, né? Bom, é curioso, porque isso já acontecia bem desde antes, né? Agora eles até podem dizer que eles estão querendo defender a liberdade de pessoas que foram presas e condenadas por um devido processo legal e que, apesar de ser até questionável, isso aí eu disse várias vezes, é muito questionável, que a modalidade de tentativa de golpe de Estado seja aplicável a esses vândalos do 8 de janeiro, é totalmente inquestionável os demais crimes, né? A destruição de patrimônio público, né? A ameaça, e várias outras categorias que foram elencadas para condenados. Eles não foram condenados apenas por essa questão, né, de ameaça de golpe de Estado, de tentativa de golpe de Estado, mas por uma série de outros crimes, né? E de certa forma, o próprio Bolsonaro admitiu isso em seu discurso, porque ele falou que as pessoas não podem ter tentado golpe de Estado, mas que quem depredou, quem quebrou, tem que ser punido, né? Cita até o caso lá da senhorinha católica lá, que foi lá com uma Bíblia, sentou na mesa do Alexandre de Moraes e depois pegou 17 anos. Mentira! A dona aprontou coisa ali também, não foi assim, só sentou lá inocentemente. Mas bem, e agora tem esse discurso, né, de anistia para as pessoas que foram presas, né? Mas aquele negócio, as pessoas foram condenadas por crimes comuns, sabe? Elas cometeram crimes. Você não pode sair liberando criminosos e chamar isso de liberdade, porque senão tem um monte de criminosos, tem cadeias cheias de criminosos aí, todos para ser liberados também, né? Mas que tipo de liberdades que estão lidando? As pessoas que defendem regimes de apartheid com regimes israelenses, as pessoas que defendem a ditadura de 64, as pessoas que, por exemplo, estão defendendo o caso lá do Bukele, que eu também defendo, mas assim, em que sentido isso é defender as liberdades? Você vê que tem uma questão aí, já tem uma outra subjetivação que torna a palavra liberdade meio que adjetivo em vez de substantivo, mais uma vez, né? Como sempre. É claro que existem graus que você pode trabalhar com isso. Você pode realmente dizer que se existe um país com uma taxa de criminalidade muito alta, onde a bandidagem está tomando conta das ruas, a liberdade do cidadão está comprometida. Então você implanta um regime de exceção, onde você vai prender esse pessoal todo e vai dar mais liberdade para esses cidadãos. Mas esse regime pressupõe uma suspensão de direitos civis, inclusive de liberdade. Sabe que muitas pessoas vão acabar sendo presas inocentemente. Então a questão é bem mais complicada, é bem mais sutil, né? Então o que nós temos aí para tentar dar uma resumida, nós temos um determinado movimento que é louco, mas é totalmente destambelhado. Inclusive tem muita gente boa dizendo isso. Eu acabei de ver um vídeo no ICL, né? Instituto de Conhecimento Liberta, do Eduardo Moreira, né? E eles estão falando muito em pessoa com deficiência cognitiva, que é mesmo, as pessoas sofrem de problema mental grave, né? Teve lá sujeitinho lá dizendo que apoia Israel porque Israel é cristão, assim, é nesse nível. E é um pessoal que não viu nada de errado que o Bolsonaro fez, né? Talvez até nem tenha visto mesmo. De repente só trabalha com a Rox, o WhatsApp, né? E acha que Lula é o maior criminoso de todos os tempos, de todos os mega-universos, cometeu todos os crimes possíveis e imagináveis. E não tem absolutamente nada lá, mas ele acha. Então ele está totalmente fora da realidade. A questão não é nem tanto ligada com esse pessoal da base, lá, mas tentar subir um pouco o nível, entre aspas, né, para o discurso das lideranças, que aí tem que ter um pouquinho mais de pé no chão, para pelo menos organizar uma defesa, né, caso venha sofrer alguma investigação, como o próprio Malafaia está correndo risco de sofrer também, né? Inclusive o Bolsonaro já deu corda para se enforcar também nesses discursos.
Então a situação está bastante complicada. E você tentar compreender como é que esse pessoal pensa de forma absolutamente tortuosa. Por sorte, eu tenho visto algumas coisas interessantes na cobertura midiática independente, não a da grande mídia, mas a que eu vejo no YouTube mesmo, que apesar de estar infelizmente insistindo na pataquada de usar a terminologia de extrema-direita, graças a Deus parece que estão começando a se dar conta, estão começando a popularizar, por exemplo, o conceito de neopentecostalismo. Por exemplo, nesse mesmo, pelo menos num outro vídeo do canal do ICL, né, chegou a dizer isso quando está fazendo as estatísticas lá do pessoal que frequentou a manifestação, né? Aí quando pegar da questão, porque a maioria são homens, né, geralmente brancos de classe, a maioria tem curso superior, você vê como que nada te impede, nada te protege da deterioração mental quando você se fanatiza, né? Mas um dado curioso é que estavam dizendo lá, tipo, mais de 40% são evangélicos e 20 e tantos por cento são, quer dizer, mais de 40% são católicos e não sei quantos, 20% são evangélicos, e o pessoal achou estranho. Aí um sujeito lá corrige, não, mas espera aí, esse pessoal dessa linha que se diz católica é o pessoal que tem desse caminho, né, da renovação carismática, né? Tem também umas outras denominações subcatólicas que de certa forma também são neopentecostais, né? Ele colocou, então você pode, deixa de falar em católico, deixa de falar em evangélico, são no total 70 e tantos por cento de neopentecostais. Perfeito, é isso que tem que dizer. Para ser mais perfeito, dizer neoconservadores, né? Porque ainda estão falando muito na palavra conservador, que já acho um erro. Mas é bem por aí. E até explicou o problema da questão relativa a Israel. Então algumas pessoas parece que estão despertando isso, mas isso, claro, só que no nível independente do YouTube. Apesar que eu vi também algumas coisas, geralmente em entrevistas de especialistas, mesmo nos grandes canais, mas só que os especialistas vão dizer naqueles momentos específicos, né? Os grandes divulgadores, o William Bonner, quer dizer, nem sei se está mais lá, os apresentadores, mesmo não vão usar uma tecnologia minimamente sensata nesse sentido, né? Sempre para confundir, para distorcer. Então, vamos tentar sintetizar o que esse pessoal quer dizer, pelo menos, o que eles têm na cabeça, se é que tem alguma coisa na cabeça. Mas basicamente é o seguinte. Primeiro, eles têm que partir de uma ilusão. Se eles realmente acreditam nisso, ou se são mentirosos, se são hipócritas, conscientes, eu deixo de lado. Mas eles realmente acreditam que tem a maioria da população. Então, ele chegou a dar o dado que tipo mais de 80% dos frequentadores dessa manifestação realmente acreditam que o Bolsonaro ganhou a eleição por voto, e que foi fraude, que eles foram roubados, né? E você vê o tanto que eles apontam lá, mas olha o tanto de gente que tem aqui, o Brasil todo está aqui, né? Ainda que a gente leve a sério a estimativa da Polícia Militar de 700, da Polícia Militar não, de um órgão de segurança de São Paulo de 750 mil pessoas, isso evidentemente não significaria nada, né? São Paulo tem 20 milhões de habitantes, então você não quer dizer porcaria nenhuma. É bom lembrar, né, que já tem, sei lá, no mínimo 10 anos que os órgãos de segurança públicos não fazem estimativas de participantes. Eles nunca mais fizeram isso. E dessa vez, de repente, decidiram fazer, olha só, com o seu governador Tarcísio. Foi evidentemente político dar esse número para dizer que foi um grande sucesso a manifestação, que foi mesmo, tinha muita gente. Mas um outro, vocês devem estar sabendo, um outro Instituto de Investigação da USP, que está tentando desenvolver, né, um método mais preciso de aferição, estimulou em 180 mil, mas como tem uma determinada margem de erro que eles sugeriram, pode passar de 200 mil. Segundo esse método, não teria como chegar, por exemplo, a 250, muito menos 300 mil. Então seria menos da metade do que foi estimado lá, que alguns estão dizendo 750 mil, 600 mil. Mas, assim, provavelmente a verdade está por volta de 200 mil. Mas o ato encheu, o ato foi bem sucedido ali, mas desde que a gente entenda que é o ato único em São Paulo, né? Onde foi gente do Brasil inteiro. Aqueles atos que eram em todas as cidades, mas que não existe mais. Esses atos aconteciam, lembra muito bem. Acontecia ato lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui em Brasília, e todos cheios. Isso acabou. Ele já acabou faz tempo. Eles começaram a se concentrar, vão se concentrar cada vez mais em São Paulo agora. Então, se você fizer uma leitura comparativa, está muito mais fraco. Mas você acha que o indivíduo que está lá dentro daquela massa, ele percebe isso? Na verdade, nem dá para perceber. Se você entra no meio de uma multidão, você não tem como saber. Outras pessoas teriam que ser, a sua visão é limitada. Mas o fato é que o pessoal pensa que tem a maioria do povo brasileiro. E evidentemente não é verdade. Isso aí não é uma questão de você ver o resultado das eleições
ou simplesmente de pegar o comparativo de pesquisas. Você vai ver uma série de outros dados que vão contra isso. Mas eu não vou nem entrar em detalhes, não. Não há motivo para você acreditar nisso. De qualquer modo, é perfeitamente defensável que o Bolsonaro ainda tenha 20%, talvez até 30% de aprovação entusiasmada nos brasileiros. Mas ele nunca teve um índice de aprovação comparável com o do Lula. Isso tem que ficar claro. Lula saiu do segundo mandato com 84%, 85% de aprovação. Bolsonaro nunca sequer teve metade da aprovação do eleitorado brasileiro. Mas vamos partir dessa ilusão. Se eles realmente acreditam, ou dizem que acreditam, que tem a maioria da população, então realmente teria havido uma fraude, né? Então eles têm que pensar dessa forma. Então, ainda que eles não tenham conseguido provar isso, se eles partem desse princípio inicial, isso seria uma decorrência, não faria sentido Bolsonaro ter uma aprovação digna do Lula, 80% das pessoas apoiariam ele ter pedido a eleição. Óbvio que não faria sentido. Então eles só podem considerar que houve fraude nas eleições. E se houve fraude nas eleições, houve uma ruptura institucional, houve uma violação. Então eles promoveriam uma ação, na verdade, para restaurar uma normalidade. Teria havido um golpe. Então estariam promovendo uma ação militar para solucionar isso. E aí, de posse dessa linha de raciocínio, que parte de uma premissa falsa, evidentemente, mas uma vez você aceitando a falsidade dessa premissa, a linha de raciocínio até deriva de uma forma minimamente razoável, você promoveria essa ruptura, teria que perseguir os poderes, teria que ferrar com o TSF, teria que ferrar com o STF, seria um estado de exceção, seria exatamente um processo de você fechar o judiciário, teria que fechar o Congresso também, que ia dar uma confusão desgraçada. Ou seja, você promoveria uma ruptura institucional que tem que passar por um estado de exceção, que necessariamente suspende liberdades civis, que é a definição clássica de ditadura, cacete. Então, não tem como. Seria um golpe de Estado. Mas seria um golpe de Estado com o objetivo de combater um outro golpe, uma outra tentativa, um contra-golpe, você pode até dizer nesse sentido. A questão é quando que foi diferente. Sempre foi assim. Toda vez que tem um golpe de Estado, o argumento é esse. É que há uma ameaça que cometeu um crime, então você tem que derrubar o sistema para combater esse suposto crime. E aí é que eu vou para a reta final, é a parte mais interessante. Se você entende os conceitos básicos para que eles façam o mínimo de sentido, tenham o mínimo de contato com a realidade, sobre isso você pode dizer sem medo de errar. Eu estou dizendo isso já tem muito tempo. Nunca uma revolução derrubou um sistema democrático normal. Nunca, isso não existiu. Isso não existe na história. Uma revolução sempre derruba um governo não democrático. Um governo autoritário, uma monarquia, ou um sistema ditatorial, um sistema que rompeu já a estrutura democrática. Ou seja, não se perde nada em termos democráticos, mesmo nos termos liberais, com um processo revolucionário. E o segundo ponto que a gente tem que aceitar aqui é o seguinte: revoluções necessariamente e infalivelmente são de esquerda. Isso está na própria estrutura do conceito. Se você entende a esquerda no sentido progressista, ou esquerda no conceito revolucionário, a esquerda no sentido de que você quer mudar a ordem social, então uma revolução necessariamente está à esquerda. Por outro lado, golpes de Estado também infalivelmente sempre derrubam normalidades democráticas, sob a acusação de que essas ordens democráticas estão ameaçadas por uma possível revolução de esquerda, que, no entanto, nunca derrubou o sistema democrático. Percebeu? Você tem aquilo que está uma institucionalidade minimamente sustentável, que você pode chamar de democracia, porque está obedecendo aquelas regras básicas, aí o sujeito vai, derruba isso, institui um golpe de Estado em nome da democracia. Por quê? Porque senão vai vir uma revolução, né, para derrubar aquilo ali. Só que revoluções que estão à esquerda nunca derrubaram sistemas democráticos, porque não faz sentido. Porque para você ter força revolucionária, você precisa ter condições sociais muito deletérias, muito negativas. E essas condições são muito difíceis de você manter no sistema democrático normal, né? Geralmente são sistemas mais autoritários. Para você chegar no nível de a situação se subverter de tal forma num sistema democrático, é porque o sistema democrático em si já caiu, né? Fica muito difícil você defender que você está vivendo uma democracia normal quando, por exemplo, metade do país está sendo controlado pelo narcotráfico. Você, obviamente, não faz sentido. Mas o argumento é esse. Eles querem derrubar o Estado Democrático de Direito, para ser mais preciso, o Estado Democrático de Direito Liberal, porque esse está supostamente sendo ameaçado
por um processo revolucionário, que necessariamente tem que ser de esquerda, sendo que processos revolucionários nunca derrubam estados democráticos de direito. A história inteira para demonstrar isso, só falsificando o termo, só se chamando o golpe de 64 de revolução, que você consegue escapar dessa obviedade, desse fato concreto, que puxa uma linha de raciocínio praticamente axiomática, é uma coisa assim que não tem como você contestar. O que a Revolução Russa derrubou? Democracia? Não, derrubou o regime dos czares. O que a Revolução Cubana derrubou? Ditadura do Fulgêncio Batista. Consensualmente uma ditadura. O que aconteceu nos Estados Unidos na Revolução Americana? Derrubou a ordem colonial. O que a Revolução Francesa fez? Derrubou o absolutismo. O que a Revolução Coreana fez? A Guerra da Coreia. Principalmente a ocupação japonesa. Depois tem que combater a ocupação norte-americana. Todo lugar é assim. Sempre é assim. Você derruba uma ordem institucional não democrática. Não estou nem dizendo se essa ordem é ruim, mas ela não é democrática no sistema nos nossos conceitos de democracia liberal, Estado democrático de direito. E, na verdade, geralmente nem em qualquer sentido de democracia é concebível. Até porque se você teve uma massa revolucionária, é porque você teve uma maioria populacional. E se essa população, a maioria está insatisfeita, é porque você não está um sistema legitimamente democrático. É um sistema oligárquico que perdeu a capacidade de manobrar as massas. E, por outro lado, todos esses golpes de Estado que aconteceram na América Latina, e eu acho que em qualquer lugar do mundo, mas todos, pelo menos na América Latina, todos derrubaram governos democraticamente eleitos, sem exceção. Todos esses golpes de Estado para combater o comunismo derrubaram governos legitimamente eleitos democraticamente, em nome de uma ameaça comunista que nunca existiu. Existiam escaramuças comunistas, tinham coisinhas aqui, tinham coluna peste, tinham coisas aqui, mas nunca tiveram a menor chance de causar qualquer dano. O que aconteceu em Cuba não foi uma revolução comunista. O que aconteceu em Cuba foi uma revolução nacionalista, tinha um outro propósito, inclusive tentou até fazer um entendimento com os Estados Unidos, e depois, quando viu que não tinha jeito, eles se refugiaram no socorro soviético para não serem massacrados pelos Estados Unidos ali. Né? Então a situação é completamente outra. Eu não estou dizendo que você tentar argumentar nesse sentido, não, porque não se... gente, por favor, não se dialoga com bolsonaristas. Acabou. Quem ainda é bolsonarista hoje não tem possibilidade de dialogar porque enlouqueceu. Porque não tem senso de realidade, porque ele viola todas a normalidade mental, a racionalidade, tudo, ele joga tudo no lixo para defender uma insanidade. Então não perca seu tempo. Ele teria que ser tirado primeiro desse surto psicótico para depois você tentar dialogar. É que nem... Cara, é literalmente que nem um louco, quando você tem uma condição psiquiátrica. Não adianta você tentar dialogar com o sujeito enquanto ele está em surto. Você tem que primeiro pegar o sujeito, amarrar, medicar. Aí quando ele está mais calmo, quando passa o surto, aí você começa o processo terapêutico, mas de forma de diálogo. Não está mais nessa situação, não tem jeito, o pessoal está totalmente demente. Por sorte, os números estão diminuindo. O bolsonarismo está em decadência, assim, está muito claro. Mas basicamente, eu só queria deixar isso bastante bem estabelecido, né? Porque tem todo esse jogo de palavras, esses ardis aí para confundir as pessoas, e insisto, não é o caso de você tentar dialogar com eles, não perca seu tempo, mas para você entender o que está acontecendo, o que elas pensam por trás, como que a linha de raciocínio minimamente para que a pessoa não comece a bater a cabeça na parede e dar tiro na cabeça, tem um mínimo assim, para que eles consigam existir. Porque a loucura nunca pode ser total, ela tem que resguardar algum grau de contato com a realidade, que senão, daqui a pouco o cara sai voando aí, né? E a linha é basicamente essa. O sujeito realmente acredita que há uma ameaça a um Estado que a princípio seria a democracia que ele está defendendo agora, né, que eu nunca tinha defendido, agora está defendendo, porque o mito disse. Então ele acha que tem uma ameaça, e essa ameaça já violou as regras do jogo, já implantou uma espécie de golpe, já implantou uma ditadura, e agora ele vai fazer a revolução do bem lá, né, para conseguir subverter isso. Ou seja, ele distorce totalmente o senso de realidade. Mas isso é normal, isso não é novidade. Foi assim no golpe de 64. Um pouquinho mais refinado, né? Porque tinha pelo menos existia a União Soviética na época, né? Pelo menos existia de alguns comandos assim que realmente tinham pretensões revolucionárias no Brasil, que hoje não existem mais. Foi assim no golpe do Estado Novo, de Vargas também, né? Que também era um pouco mais compreensível, porque pelo menos não estava repetindo, como a ditadura de 64 fez, repetindo uma mesma mentira que foi utilizada para Vargas dar o golpe lá, né?
Então, e hoje isso não faz o menor sentido. Tem outro texto também onde eu comento essa história, é o terceiro golpe, né? Tá? Vou deixar aqui linkado. Então não tem jeito, você tem que ter paciência e tem que tentar entender o que está acontecendo, como é que esse pessoal está pensando, que diabo como é que funcionam os delírios, como é que funciona a depravação mental bolsonarista e tentar ver se há uma tendência à melhora a médio e longo prazo por fatores completamente exógenos, assim, pura e simples a argumentação. O fator mais crucial de enfraquecimento do movimento é o cansaço. Eles vão se desgastando, eles vão cansando, alguns vão morrendo, vão saindo da ativa. Então, e um fato muito interessante é que nesse último evento bolsonarista não teve militares, eles perderam o apoio dos militares. Bolsonaro agora está tentando utilizar isso como demonstração de força para tentar negociar uma espécie de anistia, o que pressupõe você, claro, você admitir que praticou algum tipo de crime, né? Porque não faria sentido você fazer isso sem pedir uma anistia se você não praticou crime nenhum, você é apenas inocente. O Lula fez não, eu simplesmente sou inocente, eu não vou aceitar acordo, não vou fazer nada, não sacrifico minha dignidade em nome da liberdade. Bolsonaro não vai fazer isso, ele é um covarde. Agora estão posicionando ele por causa de uma baleia aí, não sei nem que diabo que aconteceu. Mas assim, para tentar organizar um pouco essa história, e aproveito para dar uma mostrada para vocês também nos meus textos mais antigos, né, para quem tiver curiosidade de perceber a evolução do pensamento aí, né. Até 2004 não tinha escrito nada a respeito de política de uma forma direta. Tinha textos filosóficos que se conectam com o assunto, né. Então tem uma lista de todos os textos do meu site, começando lá de 2001 ainda. E o primeiro, eu fui começar a falar em política mesmo a partir de 2005, 2006, aí depois intensificou, né? E mesmo assim, eu diria que o meu pensamento passou por uma transformação significativa a partir de 2012 para 2013. É que começou a haver uma mudança meio que se consolidada. Então eu estou mais ou menos com 10 anos de pensamento razoavelmente consolidado. Claro que sempre mudando uma coisinha aqui ou ali, abrindo mais uma reflexão pontual aqui e ali, mas estruturalmente já são 10 anos de pensamento estruturalmente consolidado. E é isso, pessoal. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 27 de fevereiro de 2024. Muito obrigado por sua atenção.